Rigorengo, ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, está falando neste momento. Vamos acompanhar aqui um trechinho do Marcelo Queiroga, recuperar um pouquinho aqui da entrevista coletiva que começou em instantes em Brasília. Onde definimos os rumos de mais uma etapa no nosso bem-sucedido Programa Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. Lembrar que hoje nós vamos atingir uma marca expressiva, a distribuição de mais de 400 milhões de doses de vacina. Isso mostra o compromisso do governo federal em prover vacinas para que a população brasileira possa livremente buscar essas políticas públicas nas nossas salas de vacinação. A campanha de imunização do Brasil, seguindo uma tradição de décadas do nosso Sistema Único de Saúde, é bem sucedida. Nesse sentido, é necessário se registrar o agradecimento aos secretários estaduais de saúde, aqui representados pelo Jurandir Frutuoso, e, sobretudo, aos secretários municipais de saúde dos mais 5.570 municípios dessa grande nação, o nosso Brasil, aqui representados pela Marcela Alvarenga. Nesse período, nós mostramos a nossa capacidade de vacinar a nossa população. Durante vários dias, atingimos uma meta de mais de 2 milhões de doses de vacinas aplicadas. Nós já atingimos, considerando a população acima de 12 anos, mais de 80% da população brasileira imunizada com 2 doses. Nós fomos pioneiros a nível mundial na aplicação de doses de reforço. Nós já distribuímos cerca de 20 milhões de doses de reforço. Os nossos adolescentes, 75% já receberam a primeira dose, 35% já receberam a segunda dose, e o reflexo disso, além das outras políticas públicas que foram executadas, como o fortalecimento da atenção primária, como o fortalecimento da assistência especializada à saúde, com habilitação de leitos de terapia intensiva, que passaram de 23 mil e em caráter de habilitação extraordinária para cerca de 42 mil leitos. E agora, ultimamente, aprovamos para ficar com uma habilitação definitiva mais 6.500 leitos de UTI, ao custo de cerca de 2,6 bilhões de reais, deixando um legado permanente para o Sistema Único de Saúde. O público das nossas crianças, de 5 a 11 anos, que são o futuro do nosso Brasil, e a eles nós dedicamos toda a nossa atenção e compromisso, merece uma ênfase especial, até porque esse público precisa ser atendido com uma vacina específica, e essa vacina foi desenvolvida pela indústria Pfizer-BioNTech, uma vacina que tem uma dosagem diferente, equivalente a 1/3 da dose da vacina que é aplicada nos adultos, e isso foi testado através de ensaios clínicos e já logrou aprovação em agências sanitárias respeitáveis, a exemplo do FDA, a exemplo da Associação da Agência Europeia de Medicamentos, EMA, e agora teve o aval da Anvisa. Portanto, a Anvisa atestou a segurança regulatória. Então, essa vacina foi aprovada pela Anvisa, e logo que a vacina foi aprovada pela Anvisa, o Ministério da Saúde, como é do conhecimento de todos, fez uma recomendação, colocou essa recomendação em consulta pública. Houve uma contribuição muito vasta da sociedade brasileira, de sociedades científicas, e depois nós fizemos uma audiência pública, uma audiência que teve uma participação de especialistas das várias correntes, a participação do CONAS e do CONASEMES, a participação do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público Federal, e a par das informações obtidas da consulta pública, do posicionamento dos diversos especialistas na audiência pública e em atenção
ao que foi decidido por Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, e ao que nós havíamos nos comprometido, estamos hoje aqui para anunciar as condições para que a vacinação em crianças de 5 a 11 anos ocorram. Nós tivemos, durante esse período da pandemia, que foi decretada pela OMS em março de 2020, infelizmente nós tivemos perdas de crianças. Claro que essas crianças, comparando as outras faixas etárias, não é o grupo que tem a maior mortalidade, mas toda a vida é importante e, sobretudo, a das nossas crianças, que são o futuro do nosso país. Nós dedicamos toda a atenção especial ao tema. Eu queria pedir ao professor Arnaldo Medeiros, nosso secretário de Vigilância em Saúde, para que ele fizesse uma fala sobre os aspectos epidemiológicos da Covid-19 no Brasil em relação a essa faixa etária específica, né? Porque muitas vezes se faz as considerações considerando a faixa etária de 0 a 18 anos e esse não é o escopo da discussão de hoje. O escopo da discussão de hoje são crianças de 5 a 11 anos, onde há uma evidência científica própria, construída, e onde tem dados em relação aos aspectos regulatórios, aos aspectos da efetividade das vacinas, e claro que são dados de curto prazo, não são dados de longo prazo, até porque essas vacinas, a EMA, por exemplo, as aprovou no dia 25 de novembro, e as pesquisas elas são muito recentes, sendo impossível se ter dados de longo prazo. Isso é importante, porque diz respeito a aspectos como a segurança da vacina, que no caso do Brasil, a segurança da vacina é competência da Anvisa atestar. Então, professor Arnaldo. Boa tarde a todos, boa tarde a toda a população brasileira. Quero cumprimentar o nosso querido ministro de Estado, Marcelo Queiroga. Obrigado, ministro, pela oportunidade. Cumprimentar os secretários do Ministério da Saúde, que aqui se fazem. Arnaldo Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, falando neste momento na entrevista coletiva, anunciando detalhes da vacinação infantil aqui no Brasil. Do CONAS e a nossa querida Marcela, representante do CONASEMES, e boa tarde a todos os jornalistas e a população brasileira. Ministro, nós vamos apresentar o estudo epidemiológico de morbimortalidade por Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos no Brasil, particularmente durante o período da pandemia. Próximo slide, exatamente esse. Nós vamos analisar esses dados em 3 conjuntos de bancos de dados que temos no nosso Ministério. Um do conjunto de bancos de dados que está relacionados ao ESUS Notifica. Na sequência, iremos estudar os casos graves de SRAG que está no CIVEP gripe. E, por fim, faremos uma avaliação do nosso sistema da linha de vida, que é do Sistema de Informação de Mortalidade. Os casos confirmados de Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos registrados no ESUS Notifica no Brasil entre 2020 e 2021 mostra que em 2020 tivemos 243 mil casos de Covid em criança neste intervalo etário. Em 2021, nós tivemos, portanto, 324.505. Ao lado tem uma tabela em que você vê mês a mês, tanto do ano de 2020 quanto do ano de 2021. Mas ao longo desse gráfico, eu acho extremamente interessante o próximo slide, quando a gente sobrepõe os dados de um ano e do outro, quando a gente verifica mês a mês como foi a notificação de casos de Covid-19 neste intervalo etário. A gente vê o comportamento absolutamente distinto deste intervalo etário, tanto do ano de 2020, quanto comparado mês a mês com o ano de 2021, onde quando vemos que no ano de 2021 tivemos um pico por volta de março e abril, e de lá para cá, consistentemente, temos uma queda do número de casos de Covid-19 entre crianças de 5 a 11 anos. Próximo slide. Esse slide mostra claramente os casos confirmados em crianças de 5 a 11 anos por unidade da federação. Pelo óbvio, chama a atenção, claro, o estado de São Paulo, até pela sua densidade demográfica, tanto com relação ao ano de 2020, quanto com relação ao ano de 2021. Mas, nesse caso, temos aí a discriminação por unidade
por unidade federada. Nos gráficos mais à direita, estamos, portanto, o mapa de calor, que nós por assim chamamos, onde verifica por cada unidade federada a intensidade dos casos relacionados à Covid-19. Na sequência, nós temos, portanto, os dados que são obtidos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe, que nós carinhosamente chamamos de CIVEP-Gripe, ministro, no qual a gente avalia os desfechos de síndrome respiratória aguda grave, que, pelo que todos nós sabemos, é o quadro mais grave, mais sombrio, por assim dizer, de um prognóstico mais apertado, mais difícil, mais reservado com relação a pacientes que desenvolvem Covid-19. Próximo slide. Nesse slide você vê todos os casos de SRAG no Brasil, de março de 2020 até 2021, por intervalo etário. Nós tivemos no país cerca de 2.818.770 casos de SRAG. Desses 2 milhões, 1.881.000 foram casos de SRAG por Covid-19. Quando a gente olha no intervalo etário que nos interessa, né, na questão de hoje, que é exatamente o intervalo de 5 a 11 anos, nós tivemos que casos de SRAG por Covid-19 neste intervalo etário foi de 6.324 casos, representando uma taxa de incidência de 30,7. Quando a gente olha essa taxa de incidência no total, isso representa 0,34% do total dos casos de SRAG por Covid entre todos os pacientes de 5 a 10 a 11 anos de idade. Próximo slide. Nesse slide, nós vemos, portanto, os dados com relação aos óbitos por SRAG, por faixa etária no Brasil. De março, eu queria pedir só silêncio, por favor, se possível. De números de óbitos por SRAG por faixa etária no Brasil. Secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o Arnaldo Medeiros, ele está apresentando agora uma série de números, detalhes aí das pesquisas sobre vacinação com crianças. Faz parte do estudo, né, elaborado pelo governo federal, com incidência de casos, também mortes pelo grupo desse grupo aí na faixa de 5 a 11 anos. A gente vai seguir acompanhando aqui. Daqui a pouquinho a gente volta a informar, porque os detalhes devem ser divulgados em breve pelo Ministério da Saúde, agora 5h26. Rede Bandeirantes de Rádio.